Você já percebeu como a vida das pessoas gira em torno da opinião alheia? O jeito de se vestir, as fotos no Instagram, até a carreira que escolhem, tudo calibrado para aparecer bem na frente de alguém. Mas Nietzsche já tinha avisado, o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. Se você tentar, muitas vezes vai se sentir solitário, mas nenhum preço é alto demais para possuir a si mesmo. E aqui começa a real. Se você vive pela opinião dos outros, nunca vai viver de verdade. Pensa comigo, você posta uma foto, tá feliz curtindo o momento, aí entra no celular e 0 curtidas. De repente sua felicidade evapora. Você olha de novo, pensa em apagar, acha que não tá bom o suficiente. Percebe o absurdo? Você estava bem, até deixar que um número na tela decidisse como deveria se sentir. Isso é ser escravo da opinião alheia, e Nietzsche odiava a escravidão psicológica. Quer um exemplo pop? Pega o anime Naruto. Shikamaru nunca quis provar nada pra ninguém. Enquanto todo mundo fazia pose, gritava jutsu e sonhava em virar Hokage, ele só queria paz. E adivinha? Ele acabou sendo um dos mais respeitados. Não porque buscava aprovação, mas porque vivia fiel à sua própria natureza. Essa é a arte de não se importar. Agora olha o oposto. Sakura, no começo da série, vivendo para impressionar Sasuke. E o resultado? Perdeu tempo, se diminuiu, chorou horrores, porque se preocupava mais com a opinião de um garoto do que com a própria essência. Nietzsche acreditava que a grandeza nasce quando você rompe com a necessidade de aprovação. Ele chamava isso de criar o seu próprio valor, o seu próprio sim à vida. Mas aí vem a pergunta: tá, mas e se falarem mal de mim? E se me julgarem? Amigo, eles já falam, mesmo se você fizer tudo certo. Você pode ser o funcionário perfeito, o filho exemplar, o parceiro ideal. E ainda assim alguém vai te chamar de arrogante, irresponsável ou chato. Quer uma prova? Pega o Coringa do Joaquim Phoenix. O cara tentou se encaixar, ser normal, sorrir para a sociedade. E o que ganhou? Desprezo. Foi só quando chutou o balde que ele deixou de viver na sombra da opinião dos outros. Claro, ele enlouqueceu, mas a metáfora é clara. Viver pelos olhos alheios é uma prisão. Nietzsche dizia, torna-te quem tu és. Parece simples, mas é um desafio brutal. Porque se tornar quem você é significa desapegar das expectativas que a família, a sociedade, a igreja ou os amigos colocaram em cima de você. E viver assim dá medo, porque você vai perder aplausos. E talvez vai ganhar vaias. Mas e daí? Pensa em Tony Stark em Homem de Ferro. Ele nunca ligou para parecer humilde. Falava que era gênio, bilionário, playboy, filantropo. Muita gente odiava. Mas ele não vivia pela aprovação de ninguém. E por isso mesmo se tornou único. Agora, vamos falar da sua vida. Quantas vezes você deixou de falar o que pensava porque ficou com medo do que iam achar? Quantas vezes não se vestiu do jeito que queria, não saiu com quem queria, não fez o que queria, porque alguém ia comentar? Essa prisão invisível é tão comum que a gente nem percebe. Mas Nietzsche diria que isso é a morte da autenticidade. E sem autenticidade você nunca vai experimentar a verdadeira liberdade. Olha a lógica estoica misturada aqui. Marco Aurélio, imperador de Roma, dizia que a opinião dos outros está fora do nosso controle. Se está fora do nosso controle, por que gastar energia com isso? Você não pode controlar o que pensam de você, mas pode controlar se vai ou não se deixar abalar. E aí está a chave. A vida é curta demais para ser vivida nos olhos alheios. Quer mais um exemplo? Pega a série Breaking Bad. Walter White começa vivendo como um professor apagado, respeitado por ninguém. Ele faz tudo certo, segue as regras e é humilhado. Quando finalmente decide quebrar a necessidade de parecer bonzinho, nasce Heisenberg. E pela primeira vez ele sente poder. Não porque virou criminoso, mas porque parou de buscar aprovação. Claro, ele exagera, mas a lição é clara, a autenticidade assusta, e por isso é rara. Nietzsche falava do espírito livre, aquele que anda sozinho, sem a manada. E sabe qual é a tragédia? A maioria prefere viver como ovelha, obedecendo ao que os outros esperam. Sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais confortável parecer normal. É mais seguro se moldar, mas segurança demais é uma forma lenta de suicídio. Agora pensa, quantos gênios, artistas e filósofos só foram reconhecidos depois que morreram? Van Gogh pintou mais de 800 quadros e vendeu um.
Na vida dele foi chamado de fracassado. Hoje é gênio. Imagina se tivesse desistido porque a opinião dos outros dizia que ele era irrelevante? É por isso que Nietzsche insistia tanto em criar o seu próprio caminho. Porque a opinião da massa é cega, muda o tempo todo e, no fim, não vale nada. Quer aplicar isso na prática? Primeiro passo: pare de pedir permissão. Se você tem vontade de fazer algo, faça. Vai ter crítica? Vai. Mas crítica não mata. O que mata é a frustração de nunca ter vivido do seu jeito. Segundo passo: seja ridículo. Sim, ridículo. Use a roupa estranha, ria alto, poste o que quiser. As pessoas vão rir? Talvez. Mas daqui a uma semana, elas já terão esquecido. Enquanto você, se não fizer, vai carregar o arrependimento por anos. Terceiro passo: lembre-se da morte. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. No fim, ninguém vai lembrar das opiniões pequenas, mas você vai lembrar se viveu de acordo com o que era ou não. E aqui vai um soco final. Você nunca vai agradar todo mundo. Se fizer muito, vão dizer que você se acha. Se fizer pouco, vão dizer que é preguiçoso. Se for rico, vão dizer que é arrogante. Se for pobre, vão dizer que é incompetente. Ou seja, dane-se. A única saída é se tornar alguém que nem precisa desse aplauso. Um espírito livre, como Nietzsche falava. No fundo, a arte de não se importar com a opinião dos outros é a arte de se importar consigo mesmo, de olhar no espelho e dizer: eu não sou perfeito, mas sou verdadeiro. E essa é a verdadeira liberdade, porque no final, como dizia Nietzsche, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Então, dance, mesmo que riam, mesmo que critiquem, porque a música da sua vida só você pode ouvir.